Boa noite com Jesus, que Deus possa nos abençoar. Vamos pôr de pé, pedir para o William ler essa salmo. Salmo capítulo 9, versículo 1 ao 4. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei, exaltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, o Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocederem e caíram, e pereceram diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito, e é minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Senhor, bondoso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, toma-nos pela sua mão essa noite. Que o Senhor possa operar no nosso meio e nos ajudar com o teu Espírito Santo. Amém. Podemos assentar. O Hamilton pediu para justificar a ausência, dizendo que estava trabalhando. O irmão Emílio está em casa em repouso, teve uma machucadura trabalhando na sua casa, sentiu bem, está repouso, não se sentiu bem, está repousando. Pediu para justificar também. A minha avó, Roserida, também pediu para justificar a ausência. Que Deus possa abençoar todos nós. Né? Vamos cantar o hino. Foi na cruz, só consegue ó consegue eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas na glória ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas no surdo me fiz converter e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro
1272. Ó que fonte transbordante, ó que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta, Ele me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansada estava ele, mas Jesus jamais rejeita quem buscar o abrigo seu. Ele me abriu a porta, Ele me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta, Ele me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei para o céu, eu exaltarei para sempre, pois salvou o perdido é. Ele me abriu a porta, Ele me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Bem, vamos cantar o último hino, se o irmão William puder tirar a oferta para nós. Hino 270. Cristo para nós. Ó
Cristo pra mim. Quer na aflição, na saúde ou dor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na saúde, na força ou vigor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Sempre ao meu lado pra me socorrer, com seu amor e com seu poder, em cada transe pronto a me valer. Cristo pra mim, Cristo pra mim. No dia amargo perseguição, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Nas duras provas ou na tentação, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Ele o pecado, o mundo vencer, quando da vitória a certeza me deu. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando no vale da morte eu entrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando perante meu Deus me encontrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Só no teu sangue confio, Senhor. Só no teu sempre imutável amor. E outra vez cantarei Salvador. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Amém. Graças a Deus. Vamos nos pôr de pé. Hebreus capítulo 9, versículo 24 ao 28. Diz assim a palavra de Deus: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados do mundo, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que eu espero para a salvação. Senhor bondoso Pai celestial, aqui está a tua palavra, Pai. O Senhor tem sido fiel a cada minuto para conosco. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, neste pequeno tempo que o Senhor tem nos concedido esta noite, embora que pouquinhos reunidos, ó Deus, mas o Senhor disse que o Senhor, onde tivesse 2 ou 3 reunidos, o Senhor estaria ali. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo, nos conceda a tua graça.
Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nesta noite o Senhor possa falar a cada coração e nos ajudar. Cada um possa ser ajudado com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Que o Senhor abençoe a leitura de sua palavra. Nesta noite, eu gostaria de falar um pouco sobre que Deus nos permita a olhar com os seus olhos. E os olhos de Deus, eles são os olhos da fé. Eu quero aproveitar a mensagem, olhe, e chamar a atenção para onde é que nós estamos olhando. Aquilo que nós estamos focando, se não for através do olhar de Deus, então nós teremos a nossa própria ideia, mas não poderemos prosseguir. Nesta leitura de Hebreus capítulo 9, versículo 24 ao 28, aonde nós cremos que foi Paulo que escreveu, pela maneira do texto, ele é muito similar com a forma que Paulo escreve. E o apóstolo, para nós, ele mostra aqui que a figura de Cristo no Antigo Testamento, a figura do Cordeiro no Antigo Testamento representava a figura de Cristo. Ali, ele estava falando aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 24, se você voltar ao capítulo 9, ele estava falando do sacrifício que era derramado por sangue de animais, a qual todo ano, o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos, e ali derramar o sangue do animal para encobrir os seus pecados. Assim como todas as pessoas em seu tempo determinado chegava todo ano e matava um animal, oferecia o sacrifício para cobrir os seus pecados. Porém, ele voltava dali com o mesmo desejo de pecar, porque o sangue de animais apenas cobria o pecado, mas ele não extinguia o pecado. E Paulo está trazendo nós aqui, dizendo para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Jesus não precisou morrer todo ano e todas as vezes, mas uma vez só. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, e ali há 2000 anos do Calvário, foi suficiente não só para cobrir os nossos pecados, mas para aniquilar o pecado. E uma grande diferença: o animal morria, mas a vida que estava no animal sumia por si só. Mas quando o Cordeiro de Deus morreu, o sangue ele não é a vida, mas a vida está no sangue. Então quando aquele sangue era derramado, aquele Espírito de Deus que estava em Jesus Cristo, ele voltou sobre o adorador, e ali ele tirou o desejo de cada um de pecar. É isso que Paulo está falando, o sacrifício perfeito, ele foi o suficiente para aniquilar o pecado. E o profeta dessa era está chamando a atenção para isso, quando Paulo fala assim: assim também Cristo, oferecendo uma vez só, foi o suficiente para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez. Agora me chama a atenção para essa mensagem. Olha, ele me titulou essa mensagem dizendo assim: o que é que a igreja hoje de Cristo está olhando? Muitos estão olhando buscar mais membros, muitos estão olhando a política, muitos estão olhando a atenção do mundo, mas a noiva de Cristo está olhando para a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda, de tal maneira que o apóstolo Pedro veio falar assim, que nos últimos dias muitos desanimariam
e chegariam a falar assim: aonde está a segunda vinda de Cristo, ao qual muitos têm falado? Pois desde que eu tenho nascido as coisas têm acontecido e ele não vem. Mas lembre-se, quem fez a promessa foi ele. Eles tinham esquecido que uma vez Isaías fez uma profecia: uma virgem conceberá. 800 anos mais tarde, quando a profecia saiu, logo que a profecia saiu, provavelmente muitos daqueles sacerdotes separaram as suas filhas como virgens, esperando a vinda do Messias. Mas se passou 800 anos, eles já não lembravam mais da profecia. Os sacerdotes, os fariseus, os saduceus esperavam que Cristo teria de vir numa escada, viria ao encontro dele, esquecendo que ele viria através de uma virgem. Mas a palavra de Deus teve que ser cumprida, e naqueles dias veio Jesus, através do anjo Gabriel, falando para Maria: e o que você tem será concebido do Espírito Santo, e ali nasceu o Salvador. Porém, o mundo religioso daquele dia não estava olhando para a promessa, porque Jesus falou para ele: vocês estão olhando para mim e falando que eu sou um filho ilegítimo. Aonde é que vocês estão olhando? Vocês estão olhando para mim, dizendo que eu sou um bastardo e dizendo que eu sou um Beelzebul. Mas ele falou assim: olhe para a palavra, examinai as escrituras, porque são delas que de mim testifico, cuidar dela a vida eterna. Se vocês não creem em mim, creem nas obras, porque eu vim da forma que os profetas falaram que eu viria, e o mundo não pôde ver aquilo. Eles estavam focados em outra coisa. Você sabe, não basta só ter a letra, você tem que conhecer a mensagem do dia. Porque depois que passa a mensagem do dia, não adianta. Foi aquilo que Jesus falou para eles: vocês estão falando dos profetas, estão falando que são filhos de Abraão, estão falando que são linhagem de Moisés, mas vocês mesmos mataram cada profeta que estão aqui e estão dizendo que era na sua época. Não adiantou dizer que agora são, mas vocês colocaram ele ali. E aqui eu estou fazendo as obras do meu Pai, testificando, e vocês estão me chamando de demônio. Porém, a revelação na prostituta olhou e disse: vejo que tu és profeta. A revelação no João, no Pedro, pescador, a Bíblia diz que eles eram iletrados, indoutos. Quando olhou para Jesus, disse assim: mas eu vejo que tu és o Cristo, filho do Deus Filho. Foi através da revelação que Deus deu naquele dia. Ah, irmão, se não fosse a revelação, Jesus disse para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjoto, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra, ele estava falando de Jesus, estava falando sobre Pedro? Não, ele estava falando sobre a revelação. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, sobre as portas, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe por quê? A revelação de Deus, ela te põe à frente de Satanás, porque a teologia, ela é boa. Paulo era um excelente teólogo, mas precisou-se do Espírito Santo para ele dizer assim: eu não aprendi com palavras, mas foi com a demonstração do poder do Espírito Santo. Falava várias línguas, mas aquilo não adiantou. Ele teve que ter um encontro com Deus. Ele não aprendeu aquilo do seminário. Foi criado aos pés de Gamaliel, o maior doutor daquela época. Sabia letra por letra, mas nada daquilo adiantou para reconhecer Cristo. Teve que vir através da revelação. Você sabe de uma coisa? 15 anos depois que Paulo recebeu o Espírito Santo, quando ele se encontrou com Pedro, o doutor se encontrou com o iletrado. Eles pregavam a mesma coisa, porque era o mesmo Espírito. E sabe o que Deus fez? Em vez de mandar Paulo para os doutores daquela época, para os sabichões daquela época, ele mandou para o povo pobre, os iletrados. Sabe o que ele pegou? Pegou Pedro, que era um iletrado, que era indouto, não sabia nem escrever seu próprio nome, e levou ele para ensinar os doutores. Deus inverteu as coisas. Sabe por quê? Não é da maneira que eu olho, é da maneira que Deus olha. E a revelação te põe na frente
das coisas do mundo, das igrejas, da teologia, sabe por quê? Não é algo aprendido, é algo que Deus dá. Então não pode aprender isso, porque se for algo aprendido, Satanás copia. Mas quando é algo dado, o doutor, quando ele aprendeu lá na teologia, ele leu conhecia a letra por letra, olhou para Jesus e chamou Jesus de demônio. Mas o indouto e letrado olhou para Jesus e disse: Tu és o Cristo, filho de Davi. Você não consegue entender essas coisas? Por que Deus faz isso? Mostrando, confundindo os sábios desse mundo, os entendidos. Mas ele sempre vem na hora certa, porque sempre tem um ouvido escolhido para ouvir a mensagem da hora. A mensagem de João Batista precursou a primeira vinda de Jesus Cristo. Tem um povo ouvindo aquela mensagem. Ele preparou, enquanto muitos deixaram ele no deserto lá, chamando ele de louco. Mas Jesus não foi lá naquele que estava com a escritura, só com a letra. Jesus foi aonde estava João Batista, sabe por quê? João Batista era o profeta daquela era. E a palavra de Deus vai ao profeta. Entenda isso. Amós 3,7 disse que o Senhor Deus Jeová não faria nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. E Deus não muda o seu padrão. Então, Deus, Jesus sendo a palavra, ele não podia ir ao teólogo, ele tinha que ir ao profeta. Por isso que Jesus foi aonde João Batista estava. Não foi lá no templo de Anás, do sacerdote. Porque ele era a palavra e a palavra vai ao profeta. E o profeta olhou para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje não mudou. A lei e os profetas duraram até João. Mas o próprio Jesus veio como profeta. Ali era o profeta da lei. Logo começou a graça. Os próprios apóstolos. Ali quando estava em Atos, a Bíblia vem e fala que ali havia profetismo e alguns profetas. Você pega a água depois de Jesus Cristo. Ele era profeta. Ele veio lá e profetizou para Paulo. Paulo era profeta. Pedro era profeta. Jesus era profeta, porque ele tinha que vir como filho do homem. A primeira vinda. A segunda vinda como filho de Deus. E a terceira como filho de Davi. Filho do homem. Filho de Deus. Filho de Davi. Filho de Deus. Deus no homem. O Espírito Santo habitando em você. O profeta de Deus, ele vem e fala aqui a mensagem, olha, parar 52, eu vou ler apenas isso e nós vamos orar. Hoje é um culto de oração e nós somos mais breves. Ele diz assim: meu filho Billy um dia me deu uma câmera ele mostrou um objeto e disse: papai, tire uma foto daquilo. Bem, falou o nome da câmera e peguei a pequena câmera e olhei para o objeto e havia cerca de 3 daqueles objetos parados. A câmera estava desfocada. Havia cerca, e eu podia ver um talo, 2 talos, 3 talos, e baixei de novo e olhei e só tinha um talo. Coloquei de volta, parecia que eram 3 talos. Bem, é assim que às vezes perdemos o foco. Você sabe, irmão, você só vai conseguir acertar o alvo a partir do momento que você olhar pelo foco de Deus. E esse foco é através do Espírito Santo. Sabe por que Jesus não permitiu que os discípulos pregassem enquanto ele não fosse revestido do Espírito Santo? Para não errar o foco. Porque em São Mateus 28:19 ele dá a ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele deu a ordem ali, mas ele não permitiu eles saírem pregando. Pega em São Lucas capítulo 24, 49, ficai em Jerusalém. Ele falou que enviaria a promessa do Pai: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Ele não permitiu, sabe por quê? Eles podiam sair distorcendo aqui. Porém, lembre-se,
quando o Espírito Santo caiu em Atos 2,38, que é o Espírito da verdade, Jesus falou em São João capítulo 16, verso 12, ali falando, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Quando caiu sobre eles, eles entenderam aquilo em Atos 2,38, porque Jesus não pediu para ser batizado em título de Pai, Filho e Espírito Santo. Ele disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. O nome dele, Jesus diz, eu vim em nome do meu Pai, manifestei o teu nome ao mundo. Então ele diz, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo se chama Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que os apóstolos em Atos 2,38 batizou todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que faremos, varões e irmãos? Arrependei-vos. O Evangelho começa com arrependimento. Jesus, quando ele começou a pregar o Evangelho, ele disse, João Batista, quando ele começou, ele disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele falou, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E a primeira mensagem que foi trazida para a igreja, depois que eles receberam o Espírito Santo, foi essa, em Atos 2,38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados, e recebereis o dom, não os dons, o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para os nossos filhos, tanto quanto o nosso Deus chamar. Foi por isso que os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2,38 não é contradição de São Mateus 28,19. Atos 2,38 é o cumprimento de São Mateus 28,19. É por isso que Paulo batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Pedro batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não acha nenhum batismo nas Escrituras que não seja esse. Começa por ali, o verdadeiro batismo. Primeiro o arrependimento, depois o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. E Deus colocando as coisas em ordem. Mas a igreja não consegue ver isso, porque tiraram o foco, perderam o foco. Por isso que nessa hora Deus teve que enviar de volta um mensageiro. Em Apocalipse 10,7 ele fala, mas no dia da voz do sétimo anjo, quando se cumprir o segredo de Deus, mas quando se tocar a trombeta de Deus, se cumprirá os segredos de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Por isso que há uma mensagem profética para esta era, porque Deus prometeu que trabalharia com a igreja através de profetas. A Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Deus tem a sua maneira, ele não muda. Deus não precisa mudar porque ele é perfeito. Sabe o que é algo perfeito? Não precisa melhorar, não precisa aprender mais. Se é perfeito, não tem como melhorar. Nós, humanos, melhoramos, mas a palavra de Deus é perfeita. E quando ele determinou o seu padrão, ele sempre manteve o seu padrão. Assim como o pecado veio através da mulher, Cristo teve que vir através do nascimento virginal de uma mulher também. Porque para o antigo foi a maneira, o sangue foi derramado na mesa do cordeiro, Cristo teve que derramar o seu sangue. Deus não mudou. E assim ele começou a tratar o povo como profetas. Ele disse assim, sempre trataria o povo através do profeta. Foi assim que ele disse para Moisés, não falarei mais a este povo por mim mesmo, mas sim através do profeta. A morte por isso confirma isso. Deus não mudou o seu padrão, continua. Mas como é que eu sei que um profeta é verdadeiro? Como que eu sei que a minha revelação é verdadeira, pastor? Como é que eu sei que o meu sonho é verdadeiro? Sabe como? Antigamente tinha um urim e tumim, levava-se na frente das pedras, e quando se falava uma revelação, aquilo tinha que brilhar. Se brilhasse, era verdadeiro. Mas hoje Deus deixou o seu urim e tumim também. Sabe qual que é? A sua palavra. Então não importa se a tua revelação é bonita, não importa se o profeta fala bem, mas a verdade é o seguinte: compare com a palavra de Deus, e se estiver batendo, então é verdade. Então você pode ter certeza. Jesus vai falar, no dia do julgamento, ele chegará e dizer, o que é que você fez a respeito de minha palavra? Não, mas eu não fui mais na igreja por causa do fulano. Então ele não está perguntando isso, está perguntando o que é que você fez a respeito da minha palavra. Deus não vai julgar o mundo através da minha igreja.
Deus não vai julgar o mundo através de mim, através da igreja de fulano e tal, porque qual é a igreja que está certa? A tanta. Ele vai julgar o mundo através de sua palavra, porque Deus está em sua palavra. Ele é a palavra. Jesus disse no princípio, a Bíblia diz sobre no princípio era o verbo, que é a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ali no versículo 14 ele diz: e o verbo se fez carne, Jesus Cristo, e habitou entre nós. Ele é a palavra. Ele disse para o povinho de Deus, em volta de Deus, para Deus. Você lembra que quando Moisés encontrou a sarça ardente, ele disse assim: eu sou. A voz falava através da sarça ardente, que era a coluna de fogo. Você sabe que quando Jesus disse: vim de Deus e volto para Deus. Você sabe que quando Paulo encontrou aquela coluna de fogo, o que aquela coluna falou para ele? Falou assim: eu sou Jesus, a quem tu persegue, mostrando que ele era Deus. Jesus é Deus, o mesmo ontem e hoje eternamente. Não dois Deus, não três Deus, mas é uma unidade. Assim como você tem corpo, alma e espírito, Deus também tem corpo, alma e espírito, mas não faz dele 3 pessoas, não faz dele 2 pessoas. A Bíblia diz ali, a Bíblia diz que a igreja fala que Pai é Deus, o Filho é Jesus, o Espírito Santo é a terceira pessoa. A Bíblia vem e fala assim, em São João capítulo 4, que Deus é Espírito. Então Deus e o Espírito Santo é a mesma coisa. E diz que nele habitou corporalmente a plenitude da divindade. Estava nele. Por isso que ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Você pode ver que Jesus diz assim: ninguém vem quem vê a mim, vê o Pai. Ele não diz assim, eu esqueci a escritura, o nome do pregador, mas ele não fala assim: ninguém vai ao Pai. Ele diz: ninguém vem a mim, vem ao Pai, dizer que ele é o Pai. Por isso que ele diz para Felipe está aqui no tempo comigo e não me conhecesse. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Você tem que entender, há uma trindade no mundo, mas a trindade de Deus não faz 3 pessoas. Você tem corpo, alma e espírito. Você é uma unidade, e Deus é a unidade. E ele disse que aquele espírito, aquela vida que está no sangue, habitaria em nós. Por isso que Paulo diz: esse é o Espírito de Deus que habitava em Jesus, habita em vós. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, também ressuscitará os vossos corpos mortais. Você só pode ter vida eterna se aquele Espírito de Deus habita em você, porque você e ele são a mesma coisa. Você se torna um. Deus se fez carne para que nós pudéssemos ser como ele. Ele, no princípio, quando ele criou o primeiro homem à sua imagem e semelhança, ele criou ali, por isso que a Bíblia fala, ele criou ali o primeiro homem, ele criou o homem espírito, passamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas logo no versículo 27 de Gênesis ele fala assim: e fez Deus, mostrando que é o homem, sua imagem está ali, ele criou o homem espírito, que é a imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, quando o segundo homem, ele fala: aí é o homem do barro, e ele colocou aquele espírito do homem. E agora, para nos redimir, ele se tornou um Pai Redentor. Lá, ele fez nós a sua imagem e semelhança. E ali, agora no Calvário, ele se fez a nossa imagem, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser redimidos. Ele pagou o preço por cada um. Então, irmão, se nós estamos sem o Espírito Santo, nós vamos colocar e vamos ver 3 pessoas. Vamos ver o batismo que não é escrito. Vamos ver as coisas fora. Não vamos ver a mensagem do profeta desta era. Mas se nós se revestirmos do Espírito Santo, então ele vai nos guiar em toda a verdade. E a Bíblia diz: conheceis a verdade, e a verdade nos libertará.
Amém? Vamos orar. Vamos pedir oração pelo irmão Emílio, pela sua saúde. Vamos pedir oração pela minha avó, pela sua saúde. Pedir oração pelo meu sogro, minha sogra está se recuperando de cirurgia. Vamos pedir oração por todos, pelo nosso trabalho e por cada trabalho que Deus tem operado. Você tem que crer que você tem que vir quando você precisa de algo. Você vem aonde tem aquilo. Porque se você vai em algum lugar que não tem aquilo que você precisa, você não vai conseguir. Mas Deus tem resposta para tudo que você precisa. A Bíblia diz que Ele sustentaria cada um de nós. Ele tem libertação, Ele tem cura, mas sabe o que Ele quer? Ele quer salvação. A Bíblia diz ali, e a salvação, e a oração da fé salvará o doente. Jesus primeiro está preocupado com a sua salvação. E depois as coisas, a cura, isso são consequências do Evangelho que nós pregamos. Isso vem, porque isso é promessa para nós. Ele olhou para aquele aleijado que desceu do telhado e disse assim: os seus pecados estão perdoados. Ele não falou primeiro, levanta, pega a tua cama. E eles criticaram aquilo, sabe por quê? Jesus estava preocupado com a salvação daquele homem. E quando começaram a criticar, eles falaram assim: você acha que o Filho do Homem não tem poder para perdoar? Pega a tua cama então e anda. Curou também. Mas ele estava preocupado com a salvação daquele homem. Porque hoje você é curado, irmão, mas amanhã você vai morrer. Porque se Jesus não vier, esse é o destino de cada homem. Se curar de câncer hoje, amanhã você vai morrer por causa natural ou por causa de outra doença. Mas a salvação, ela é eterna. Ela é eterna. E Jesus vem e diz assim: olha, Pai, eu não perdi nenhum daqueles que tu me deste. Nenhum. Eu vim buscar todos aqueles que são meus. Por isso que ele não errou de interesse quando ele bateu na tua porta. Ele não errou de interesse. Talvez alguém olhasse para Paulo e dissesse: mas qual? A escolha do homem era Matias. Vamos pegar ele aqui e colocar o 12º apóstolo aqui. Mas a escolha de Deus era Paulo, um que perseguiu a igreja de Deus, um que participou da primeira morte do primeiro mártir, que foi o Estevão. O homem olhou aqui e falou: mas como é que pode? Mas a escolha de Deus era ele. A escolha de Deus era Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas matou, adulterou, mas era a escolha de Deus. Davi não era reconhecido nem pelo seu pai. O profeta ele apresentou todos os seus filhos, e Deus falou: não é esse, não é aquele. Essa é a escolha do homem, mas ele é mais forte, ele é mais bonito. Não, você não tem mais um. Tem um moleque lá que fica cuidando das ovelhas, mas aquela era a escolha de Deus. Saiba disso, não, você é a escolha de Deus. Vai contra tudo que o mundo tem. Essa é a escolha de Deus. E a escolha dele nos sustenta. A escolha dele ele segura. A escolha dele é vitoriosa. Vamos orar. Aqueles que podem. Pai, como eu comecei aqui, estou, Pai. Nós não estamos olhando quantidade, mas pregando aquilo que a tua palavra pregou. Eu não sou pregador, mas um repetidor da tua mensagem, mensageiro desta era, dessas escrituras. Ajuda, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos consola. Senhor, o homem não pode entender as coisas, mas eu tenho que crer que tudo que acontece em nossas vidas, Pai, é para o bem daqueles que amam a Deus. E se é tudo, Pai, é tudo. Até mesmo a decepção que nós encontramos, até mesmo a dificuldade, Pai, até mesmo a
diz que ama a Deus. Por isso, como o irmão Branda falava para o seu filho, diz: Deus sabe melhor. Que nós possamos se contentar com a sua vontade de estar nela. Ajuda o teu povo nesta noite, Deus. Ajuda-me nesta noite, ajuda a minha casa, ajuda esta igreja, ajuda o teu povo. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados. O Senhor falou que chegaria um dia, Pai, que o mundo teria aceito a sua palavra. Mas nós bem sabemos, ó Pai, que o dia da sua vida é quando uma hora de grande confusão, onde as pessoas não sabem que decisão tomar. A Bíblia diz que foi como nos dias de Noé, assim seria na sua vida, onde a ciência se multiplicou, onde a imoralidade do mundo cresceu. Esse é o dia de sua vida, Pai. E ninguém queria dar ouvido à palavra do profeta daquele dia que era Noé, porque naquele tempo não chovia. Mas o Senhor disse que ia chover e eles não acreditaram nisso. Mas no dia certo, na hora certa, determinada, aquilo veio. Mas aqueles que deram ouvido à mensagem de Noé estavam protegidos dentro da arca. E tem mais uma coisa: foi o Senhor que trancou a arca. Ninguém podia sair mais, ninguém podia entrar. Oh Deus, ajuda-nos nesta noite a entender que nós estamos num barco chamado Palavra de Deus. E ela disse que o Senhor viria nesses últimos dias. O Senhor viria. Deixa-nos confiar nisso, Senhor. Deixa-me colocar o Senhor em cada decisão que eu irei tomar na minha vida. Colocar o Senhor entre eu e meu trabalho, entre eu e minha casa, entre mim e minha dificuldade, entre mim e minha igreja. Tem que estar Deus. Oh Pai, cada casa tem que ter isso no seu coração. Ajuda o teu povo. Os pedidos de orações, de saúde aos doentes, de saúde aos enfermos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que possamos estar confiados na tua palavra. E em nome de Jesus Cristo possamos se segurar no Senhor. O Senhor possa nos direcionar em tudo que formos fazer. Senhor, que o meu lar e minha casa possa estar reservada ao Senhor. E que nós possamos fazer, ó Pai, da maneira que tu nos ensinaste. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que possamos ser criadores de atmosfera, como fomos ensinados pelo teu profeta. Somos criadores de atmosfera. E a atmosfera que temos que criar é aquela salvadora. Não uma atmosfera pesada, mas aquela que fala as coisas boas, as coisas da palavra. Em nome de Jesus Cristo, que possamos ter isso dentro de nós. Direciona o teu povo, fala conosco nesta noite. Que possamos voltar para os nossos lares, regozijando, não, ó Pai, criticando, não, mas como aqueles discípulos falaram no caminho de Emaús, não ardiam os nossos corações quando Ele falava conosco. Oh Deus, o Senhor disse que estaria no nosso meio nesse dia, e eis que estou convosco até a consumação do século. Isso é promessa. Ninguém vem a mim, não é ninguém vai, é ninguém vem a mim se meu Pai não me trouxer. Pai eterno, e possamos entender estas coisas. O homem não dá conta disso. Precisou de uma revelação para Paulo, precisou de uma revelação, ó Pai, para cada um daqueles eleitos daquele dia. Eleito nele, como dizia Efésios, antes da fundação do mundo, predestinado. Oh Deus, ajuda-nos nesta noite a não só falar palavras boas, mas achar os nossos lugares, a conversar contigo. Oh Deus, a Bíblia diz que Moisés conversava com o Senhor como se fosse um amigo. Que cada um possa fazer nessa noite
como Jesus Cristo como um amigo pessoal. Como diz o teu profeta, que anda com ele na rua, que fala com ele no trabalho, que come com ele na mesa. Se cada um se der conta que o Senhor está diante de nós cada instante, oh Deus, nós pensaríamos nos nossos atos, nós não falaríamos tanta bobagem, nós não agiríamos de maneiras erradas. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, consola-nos nesta hora com a tua unção, com a sua palavra, que o Senhor possa continuar nos abençoando nestes poucos momentos de oração, ó Pai. O Senhor possa falar aqui seja suficiente para cada um de nós. Que amanhã, ó Pai, nós possamos levantar e colocar o Senhor em primeiro lugar. Falar para os nossos filhos, ao mandar eles para a escola, e filho, Deus te abençoe. O Senhor te proteja. Saiba que o Senhor está ao seu lado. Oh, no trabalho, nós podemos falar um para o outro, Deus te abençoe. Nós possamos ajoelhar ao levantar de manhã, a primeira coisa, não pegar os nossos celulares, mas pegar as nossas Bíblias, se ajoelhar ao lado da cama e falar contigo. Oh, que essa atmosfera possa nos dominar, Senhor. Ajuda-nos nesta hora. Nós queremos mais de Ti. Não queremos ouvir mais fofoca, não queremos mais entrar em confusão. Queremos apenas ouvir a Tua palavra. Falar das coisas de cima. Ajuda-nos nisso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero mais e mais de Cristo. Quero mais teu poder. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais do seu viver. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Se Deus nos permitir, domingo estaremos aqui às 19 horas. De manhã estaremos em Irati, cultuando lá, e à tarde estaremos aqui às 19 horas. Deus nos permitir. Os irmãos são bem-vindos, sempre quando quiserem nos acompanhar. Que Deus nos abençoe. Abençoe um ao outro. E até domingo, se Deus nos permitir. Amém?